Agora, fazendo a comunicação vagina-útero, ocorre a cérvix. Na maioria das espécies de mamíferos domésticos, à exceção da égua, a cérvix é uma estrutura cartilaginosa, sendo constituída, portanto, por tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo, músculo liso e revestida internamente por uma mucosa intensamente pregueada, implicada justamente em fazer a oclusão deste canal de comunicação entre vagina e útero. Nesta mucosa se abrem ainda ductos das glândulas cervicais implicadas na secreção de muco. O grau de oclusão ou dilatação da cérvix, assim como as características desse muco, vai depender muito da prevalência hormonal. Então, quando a fêmea está no cio, devido à prevalência de estrógeno, a cérvix encontra-se dilatada e o muco mais fluido, facilitando a passagem do espermatozoide. Já numa fêmea gestante, devido à prevalência de progesterona, a cérvix encontra-se ocluída e o muco apresenta um aspecto mais viscoso, atuando como se fosse um tampão e protegendo assim o feto no interior do útero, garantindo a gestação. Agora, com relação às particularidades anatômicas, na vaca, na ovelha e na cabra, a cérvix é cartilaginosa, sendo constituída, portanto, por anéis de cartilagem. Na vaca, a cérvix pode chegar até 10 centímetros de comprimento, sendo constituída por 4 a 5 anéis de cartilagem, e por palpação retal nós conseguimos sentir a cérvix na vaca como se fosse a nossa traqueia palpando aqui no nosso pescoço, tá? A cérvix da ovelha e da cabra é muito parecida com a cérvix da vaca, salvo as suas devidas proporções. A diferença é que na ovelha, os anéis que constituem a cérvix na ovelha, eles são muito tortuosos, o que dificulta muito a passagem do aplicador no momento da inseminação transcervical. Aqui na última imagem à direita encontra-se representado ainda a irregularidade do primeiro anel que constitui a cérvix na ovelha, o que dificulta também esse processo da inseminação artificial transcervical nesta espécie. Já na égua, como vocês podem observar nesta primeira imagem no canto superior esquerdo do slide, na égua a cérvix não é cartilaginosa. Na realidade, ela é constituída por uma dobra de musculatura e mucosa. E é por isso que na égua a cérvix não pode ser utilizada como uma estrutura de guia por palpação retal para a realização da inseminação artificial. Já na porca, como vocês podem observar na imagem, no canto lateral direito, a cérvix na porca ela é longa, podendo ter até 25 centímetros de comprimento, e os anéis se dispõem constituindo um formato de saca-rolhas, justamente para o encaixe da glande do pênis, do cachaço, né, do reprodutor, uma vez que a glande do macho ela se encontra no formato em espiral. Já na cadela e na gata, a cérvix ela é muito pequenininha, muito curtinha, tendo mais ou menos 1 centímetro de comprimento e constituída basicamente por um anel de cartilagem, como vocês podem observar nesta imagem no canto inferior esquerdo do slide. Agora, com relação ao útero, trata-se de um órgão muscular distendível, sendo composto por 2 cornos e um corpo. O útero ele está implicado em suprir e nutrir o feto, garantindo o seu completo desenvolvimento até a sua expulsão. Em termos histológicos, o útero ele vai ser constituído externamente pela serosa, que corresponde ao perimétrio. Abaixo do perimétrio temos o miométrio, composto por músculo liso, né? Fibras musculares que se dispõem longitudinalmente e também de maneira circular, e internamente o útero é revestido por uma mucosa e um epitélio uterino que corresponde ao endométrio, onde ocorre a fixação embrionária no momento da implantação. Então aqui neste slide nós temos 2 imagens de útero de espécies distintas. Então à direita nós temos o útero de uma vaca, enquanto que à esquerda nós temos o útero de uma égua. E quais são as diferenças anatômicas entre essas espécies? Como vocês podem observar, na vaca, o corpo do útero é menor e os cornos encontram-se pendulados na cavidade abdominal, ou seja, eles se dobram em direção cranial e ventralmente também. Enquanto que na égua, os cornos uterinos eles são mais retilíneos e o corpo uterino ele é também mais longo em comparação ao útero da vaca. Já na cadela, na imagem à esquerda, né,
vocês podem observar que o corpo do útero na cadela ele é curtinho, em torno de 3 a 4 centímetros, e os cornos uterinos eles são longos e retilíneos, podendo chegar até 15 centímetros. E na porca, que corresponde ao útero, né, a imagem à direita, o corpo uterino também ele é muito curto, em torno de 5 centímetros, porém os cornos uterinos na porca são muito longos, podendo chegar a 1,5 m ou até mesmo a 2 metros, e além disso eles são convolutos. Essa adaptação anatômica do útero na porca se dá devido ao fato de ser um animal hiperprolífero, né? Uma fêmea que consegue produzir numa leitegada em torno de 16 a 20 leitões. Então, essa disposição do útero garante a devida alocação dos leitões no seu interior. Então, já aqui neste slide, nós temos algumas imagens ilustrativas para vocês entenderem como que se dá a disposição do sistema reprodutor na égua e na vaca no interior da cavidade pélvica. Então, notem nessas imagens aqui de cima que na égua, no interior da cavidade pélvica, os ovários se dispõem mais dorsalmente. E daí, a partir dos ovários, nós temos os ovidutos e os cornos que descem de maneira retilínea. Enquanto que na vaca, os cornos uterinos, eles se pendem no interior da cavidade pélvica, ou seja, eles se dobram cranial e ventralmente. E essa disposição vai determinar como deve ser realizada a palpação retal. Então, na égua, para realizar determinados tipos de diagnóstico, inicialmente, quando para a palpação retal, né, você vai introduzir seu braço enluvado através do reto e vai guiar a sua mão inicialmente para a região dorsal, para encontrar o ovário. E depois que você encontra o ovário, você vem descendo, fazendo aqui a palpação dos cornos uterinos retilíneos, e depois você dobra o seu braço para encontrar o outro ovário. Diferentemente do que vai acontecer na vaca. Na vaca, nós vamos guiar a nossa mão por meio de palpação retal, dobrando a nossa mão crânio ventralmente, para tentar encontrar os cornos uterinos e mais lateralmente os ovários. Agora, fazendo a comunicação do ovário com o útero, ocorre o oviduto, também designado como tuba uterina ou trompa, que ele ocorre aos pares, né, e correspondem a ductos convolutos que têm como função transportar o oócito e o espermatozoide em direções opostas para que eles se encontrem na região da ampola do oviduto, possibilitando a fecundação. Então, anatomicamente, o oviduto ele pode ser dividido em algumas regiões. Então, nós temos as fímbrias que ficam em íntimo contato com o ovário, varrendo o ovário, implicadas em captar o óvulo no momento da ovulação. Após as fímbrias, uma região com formato similar ao de um funil, que é chamada de infundíbulo. Após o infundíbulo, a região da ampola, onde ocorre a fecundação. E entre a ampola, fazendo a conexão do oviduto com o útero, nós temos uma região designada como istmo. Ao longo de todo o oviduto, a mucosa que o reveste internamente ela é intensamente pregueada. E nessa região do istmo vai ocorrer o que nós chamamos de reserva espermática. Então, os espermatozoides vão ficar presos entre essas pregas do oviduto nessa região e vão sair em impulso em direção à ampola do oviduto para realizar a fecundação. Esse transporte, né, do oócito e espermatozoide em direções opostas, ele também vai ser facilitado pelo batimento ciliar das células ciliadas e pelo fluido tubárico produzido pelas células não ciliadas e secretoras que constituem também essa mucosa do oviduto. Vale ressaltar que a intensidade desse batimento ciliar, assim como as características desse fluido tubárico, vão depender muito da prevalência hormonal de acordo com a fase do ciclo estral dessa fêmea. Após o oviduto, ocorre, portanto, o ovário, que corresponde a uma das principais estruturas que constitui o sistema reprodutor na fêmea. Então, o ovário ele corresponde à gônada ou à glândula sexual feminina e, como nós já vimos anteriormente, ele apresenta duas funções, uma exócrina e uma endócrina. Como função exócrina, o ovário está implicado na produção, maturação e expulsão do oócito apto à fecundação. E como função endócrina, o ovário está implicado na produção de alguns hormônios como estrógeno e progesterona a partir do colesterol. E como que se dá, então, a estrutura histológica, a disposição, né, das estruturas que constituem o ovário? Então, histologicamente,
Na maioria dos mamíferos domésticos, na região cortical dos ovários, ocorre a disposição dos folículos. O que são os folículos ovarianos? Os folículos correspondem à unidade morfofuncional do ovário, sendo constituído pelas células foliculares ou células da granulosa envolvendo os oócitos. Então, na maioria dos mamíferos domésticos, esses folículos se desenvolvem, se dispõem na região cortical, na periferia, na região mais externa do ovário, enquanto que na região medular do ovário vão ocorrer vasos sanguíneos, nervos e tecido conjuntivo. Então, aqui nesta imagem, nós temos uma imagem ilustrativa com os ovários da porca, na imagem no canto superior esquerdo, e nas demais imagens referente aos ovários de ruminantes, aqui no canto inferior, e no canto superior direito, referente ao ovário de uma cadela. Então, observem que na porca, os folículos se desenvolvem na região cortical, mas eles são mais proeminentes, conferindo ao ovário um aspecto de cacho de uva. Diferente, por exemplo, do que acontece no ovário dos ruminantes, inclusive na cadela, onde os folículos também se desenvolvem na região cortical, só que eles não são tão proeminentes. Na realidade, nessas espécies, o corpo lúteo que acaba ficando um pouquinho mais proeminente e com uma textura mais fibrosa. Então, em uma dessas imagens deste slide, vocês conseguem observar a presença do corpo lúteo, indicado pela setinha no ovário de uma vaca, que pode chegar em torno de 4, 5 centímetros, e também indicado pela seta a presença de um folículo terciário, ou seja, um folículo que já apresenta o antro no seu interior. Já o ovário de uma ovelha, de uma cabra, vai chegar a em torno de 2 a 3 centímetros de diâmetro, e na cadela, na gata, em torno de 1 centímetro a 2 centímetros. Agora, conforme vocês podem observar nesta imagem, na égua, a disposição dos folículos se dá de uma maneira distinta em relação às outras espécies. Então, vocês conseguem observar que os folículos na égua se desenvolvem na região medular, enquanto que na região cortical vão ocorrer os vasos sanguíneos, a irrigação, a inervação, né, e também tecido conjuntivo. E além disso, o ovário na égua ele tem um aspecto, um formato de feijão, porque na sua região medular ocorre ainda uma depressão, chamada de fossa da ovulação, que é onde, então, como o próprio nome já diz, vai ocorrer a ovulação do folículo pré-ovulatório, ou seja, o oócito é eliminado nessa fossa da ovulação e é nessa região, então, que ocorre a formação do corpo lúteo. Isso tem uma implicação prática, porque, por exemplo, no bovino, por meio de palpação retal, é possível para um profissional que tem experiência conseguir detectar por meio de palpação retal a presença de um corpo lúteo na região cortical do ovário da vaca. Agora, na égua é mais complicado, é mais difícil realizar essa detecção do corpo lúteo via palpação retal, justamente porque esse corpo lúteo ele se forma nessa região da fossa da ovulação que fica mais interna ao ovário. Já o folículo na égua, como o folículo pré-ovulatório alcança grandes proporções, podendo chegar até 45, 50 milímetros de diâmetro, embora ele se desenvolva na região medular, ele acaba empurrando um pouquinho a região cortical e para um profissional com experiência é possível detectar esse folículo por meio de palpação retal. Agora, é interessante conhecer o diâmetro médio do folículo pré-ovulatório naquelas espécies em que é possível realizar um acompanhamento do desenvolvimento folicular, com o intuito de determinar o melhor momento, seja para a indução da ovulação daquele folículo, ou até mesmo para a realização da aspiração folicular. Então, na vaca, o folículo ele é considerado pré-ovulatório quando ele alcança mais de 35, 40 milímetros de diâmetro. Mas existem fêmeas nas quais esse folículo pré-ovulatório pode alcançar até 50, 55 milímetros de diâmetro. Na vaca, o diâmetro médio do folículo pré-ovulatório no Bos indicus é menor do que no Bos taurus. Então, no Bos indicus, esse diâmetro médio é em torno de 12 milímetros, enquanto que no Bos taurus é em torno de 16 milímetros. E na cadela, ovelha e cabra, o folículo pré-ovulatório chega em torno de 6 a 7 milímetros de diâmetro. Então, nesta imagem ilustrativa, vocês conseguem visualizar um folículo pré-ovulatório indicado pela setinha.
Vale ressaltar ainda que esse folículo pré-ovulatório, também conhecido como folículo maduro ou de Graaff, ele apresenta receptores para LH. Então, sob estímulo desse hormônio luteinizante, ocorre a ovulação, ou seja, a expulsão do óvulo do interior desse folículo. E as células foliculares, células da granulosa que permanecem no ovário, elas sofrem um processo de luteinização, constituindo o que nós chamamos de corpo lúteo. E esse corpo lúteo passa a produzir a progesterona. Caso o óvulo seja fecundado, em virtude do reconhecimento materno da sinalização embrionária, esse corpo lúteo se mantém ativo, produzindo progesterona, se mantém bem vascularizado. Agora, caso não haja fecundação, devido à ausência de sinalização da presença do embrião, esse corpo lúteo sofre um processo chamado de luteólise e passa a ser substituído por tecido fibroso, constituindo o que nós chamamos de corpo albicans, que corresponde a uma pequena cicatriz sem funcionalidade nenhuma no ovário. Em associação ainda com o sistema reprodutivo, na fêmea, ocorrem ainda as glândulas mamárias. Então, tratam-se de glândulas sudoríparas modificadas para a produção de leite. Essas glândulas mamárias, elas ocorrem em ambos os sexos, mas elas se desenvolvem mais nas fêmeas. Então, no animal jovem, eles ainda apresentam pouco tecido glandular. A glândula mamária alcança o ápice do seu desenvolvimento no final da gestação e durante a lactação, e após a lactação, após o desmame do animal, essa glândula mamária involui. E como que é então a constituição histológica da glândula mamária? Então nós temos que ela é composta por uma massa glandular constituída por gordura, tecido conjuntivo e também pelas células epiteliais, que são as células secretoras de leite, e as células mioepiteliais, cuja contratilidade vai promover a ejeção do leite. Então, essas células epiteliais e mioepiteliais, elas se organizam constituindo alvéolos. O leite secretado por essas células epiteliais nos alvéolos é drenado para ductos menores. Esses ductos menores se fundem em ductos maiores até desembocar na cisterna da glândula mamária, onde esse leite fica acumulado. Posteriormente, da cisterna da glândula, o leite desce para a cisterna do teto, que ocorre então no interior do teto, e é ejetado para o ambiente externo através do canal do teto ou ducto lactífero e pelo ósteo que ocorre, onde ocorre musculatura lisa, que possibilita a abertura do teto para o ambiente externo. Então, essa é a constituição básica da glândula mamária. Lembrando que a quantidade de glândulas mamárias e a sua localização, assim como a quantidade de ductos lactíferos que ocorrem por teto, vai variar de espécie para espécie. Então, na porca, na cadela e na gata, nós teremos duas fileiras de glândulas mamárias que se estendem desde a região torácica até a região inguinal, enquanto que na égua, nos pequenos ruminantes e na vaca, nós teremos a glândula mamária localizada na região inguinal, tá? Na vaca, ocorre um ducto lactífero por teto, assim como acontece na ovelha e na cabra, enquanto que nas demais espécies ocorre 2 ou mais ductos lactíferos. Ainda no que diz respeito à glândula mamária, que faltou eu abordar, ocorrem 2 importantes hormônios. Nós temos a ocitocina, que fica acumulada na neurohipófise, e ela vai atuar em especial nas células mioepiteliais, promovendo a ejeção do leite, e a prolactina, que é produzida pela adenopófise e tem como função estimular a secreção do leite. Para fins comparativos, vale ressaltar que na ave apenas o ovário e o oviduto esquerdo encontram-se desenvolvido. Então, na ave, a gema corresponde ao ovócito e o oviduto ele se estende desde o ovário até a cloaca, sendo dividido em 5 regiões. Então, nós temos inicialmente o infundíbulo, que encontra-se implicado na captação da gema do ócito, após a ovulação, e caso a fêmea tenha sido inseminada, é nesta região do infundíbulo que vai ocorrer a fecundação. Posteriormente, a região do magno é onde ocorre a deposição da clara. Em seguida, o istmo é a região onde ocorre a deposição da membrana da casca, sobre a qual
no interior do útero, que é a glândula da casca, vai ocorrer a formação por completo da casca. Fazendo a conexão do útero com a cloaca, existe a vagina, que é como se fosse uma ponte de conexão para a passagem do útero em direção à cloaca, e na junção da vagina com o útero ocorrem glândulas hospedeiras de espermatozoide, digamos assim. Então, quando a fêmea é copulada ou inseminada, parte dos espermatozoides ficam acumulados, né, nessa região da junção vagina-útero e eles saem em pool em direção ao infundíbulo para realizar a fertilização ou também designada fecundação. A cloaca, que nada mais é do que uma abertura comum para o sistema genital, reprodutor e digestivo. Então aqui nós temos uma outra imagem representando o ovário com inúmeros folículos, né, e a gema que corresponde então ao oócito, né, ou ao óvulo. Vale ressaltar que nos mamíferos domésticos a ovulação ocorre num momento específico em intervalos de dias e semanas, enquanto que na ave esse intervalo entre a ovulação ele é mais curto, ocorrendo preferencialmente uma ovulação por dia. Então é isso que nós tínhamos para conversar a respeito de anatomia do sistema reprodutor na fêmea. Agora nós faremos uma pequena pausa e voltaremos em seguida nas cenas dos próximos capítulos conversando a respeito da anatomia do sistema reprodutor no macho.